Vamos lá, vamos começar? Então vamos lá, galera. Olha só, o ano começou. Podemos fazer algumas previsões sobre o nosso trabalho, desempenho esse ano. Poderemos falar sobre temas. Eu já quero, assim, como tem muito assunto para falar, falaremos então dos assuntos, né? Basicamente tem assuntos acumulados, mas nós temos alguns temas interessantíssimos. E um deles foi alvo de um tweet meu. Eu queria começar com isso. Queria pedir pro Rizzo poder levantar também esses dados, porque tá rodando já no Twitter aquele bom perfil no Twitter, o Republic, ou República, não sei. Ele mandou um interessante, que saiu uma pesquisa da CNT, já com o Gustavo Lima candidato a presidente, tá? Ô, louco. E eu fiz um tweet, há coisa de alguns dias, comentando isso. Falei, gente, para nós que teremos candidato a presidente no ano de 2026, é muito bom que a direita bolsonarista tenha abraçado o Milei. O Gustavo Lima. É muito bom, não é pouco bom, é muito bom. E assim... Não entrem com diversionismo. Se o seu adversário está querendo errar, deixa errar. O bolsonarismo é o nosso concorrente direto dentro do campo da direita. O bolsonarismo não tem nada a propor, absolutamente nada a propor. Ele simplesmente trabalha com sentimentos, sensações e vínculos com determinados setores. É um vínculo identitário. O eleitor bolsonarista, em grande medida, vota com identidade, né? Ele abraçou o Marçal nas eleições municipais. E agora ele está abraçando o Gustavo Lima. Nós estamos propondo, assim, nós vamos fazer algo diferente. Nós queremos algo diferente. E nós queremos chegando nas eleições. Chegar abalando, fazendo um trabalho bom, participar de debate. Queremos disputar a eleição. Queremos ir com um candidato para fazer barulho, mas não só, olha, brilhão. Não. Ninguém entra em eleição para perder. Mesmo você começando, não tenho tempo de TV. Ninguém entra em nada para perder. Na vida não entra em nada para perder. Faça o seu melhor e espere o melhor. Prepare-se para o pior também, mas faça sempre o seu melhor. Dito isso, eu tô, assim, achando maravilhoso que a gente vai concorrer com o Gustavo Lima. E assim, cheirinho de Gustavo Lima onde, senhor Rizzo? União? É sempre União. É sempre União Bostil. É sempre nesse partido, né? E é muito legal que ele esvazia o Marçal e esvazia o bolsonarismo. E aí entra uma coisa, né? Como é que é? A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa, e entendendo a farsa como comédia. Farsa é comédia, é um gênero, né? Então, o que foi com o Marçal já é com o Gustavo Lima. Vocês entendem? Houve o Bolsonaro. Aí você fura a casca do Bolsonaro com o Marçal. De repente a porteira foi aberta. Aí quem disse que é o Marçal que vai ficar lá? Já entrou o Gustavo Lima. Então, deixem eles errar, deixem que eles se fragmentem. Você tá com a pesquisa aí? Na sua velocidade. Aí que começou. Ah lá, vamos lá. Em primeira pesquisa presidencial com Gustavo Lima, a cantora aparece em segundo colocado, atrás de Lula. E aí Lula lidera com 33%. Quem são os 33% do Lula, meus amigos? É aquele eleitor mais pobre do Nordeste, mulheres pobres também em centros urbanos, tá? Recall, começar com 33% pro Lula é baixo. Falei a real aqui, Rizzo. Começar com 33% pro Lula é baixo. Sintomático de um governo que não rolou. Não é um governo definitivamente que deu certo, né? Vamos combinar. Gustavo Lima com 20%. Puta que pariu. Eu queria ver os dados quebrados dessa pesquisa. Eu queria ver. Não sei se é uma pesquisa encomendada, se o próprio Gustavo Lima foi, comprou a pesquisa e tacou aí, né? Terceiro lugar, Tarcísio de Freitas com 16 e quarto lugar, Pablo Marçal com 8. O que eu vou colocar aqui que eu acho interessante? Perceba, senhor Rafael Almeida Rizzo, que certo tipo de eleitor que comunga do goianistão, que o Pablo Marçal pegava, ele já foi pro Gustavo Lima. Sim. O Gustavo Lima esvazia o Pablo Marçal. Não é o Pablo Marçal que esvazia o Gustavo Lima. E se você soma Gustavo Lima, Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas, tem 36, 44, 45 ponto alguma coisa aí por cento, né? O que eu quero dizer com isso? Tá? O antipetismo está sendo levado e provavelmente o Gustavo Lima, tô chutando aqui, ele leva alguns eleitores do próprio Lula desavisados. Um tipo de eleitor que não é politizado, que gosta, e fala, eu gosto do Gustavo Lima. Tanto que o Gustavo Lima, ele veio a público e falou o seguinte, você chegou a ver essa declaração? Não vi. Quero conversar com o Lula e com o Bolsonaro. Eita. Porque ele quer, no fundo, leia o que eu estou falando aqui, quero eleitores do Lula e do Bolsonaro. A terceira via, tá, do tal do centro, é uma terceira via
que funciona com um cara desses. Isso me lembra muito aquela pré-candidatura que não saiu do papel, o número 20, do Silvio Santos no ano de 1989. O Silvio botou uma pré-candidatura na mesa e ele pegava todo tipo de eleitor. O Gustavo Lima pega todo tipo de eleitor. E aí ele, vamos dizer, entusiasticamente serve como opção, aí sim, para uma facção política que é o bolsonarismo, que já contou com o apoio do Gustavo Lima, em termos eleitorais, e que quer estar próximo dele, dado que é uma intersecção de público e até em termos de estética e linguagem entre a direita brasileira e o universo do sertanejo. Existe essa intersecção muito clara, tá? Eu acho muito engraçada essa matéria da CNN, e assim, estou só dando risada, eu acho essa história toda maravilhosa. Bolsonaro e Caiado veem traição de Gustavo Lima em candidatura ao Planalto. Ao ex-presidente, cantor deixou o nome à disposição para o Senado, dizem aliados. E é o seguinte, o Bolsonaro achou que é uma traição e o Caiado também. Você sabe por quê? Caiado e Bolsonaro são amigos e aliados de Gustavo Lima. Caiado e Bolsonaro são amigos e aliados dele. Ele, se não me engano, chegou a fazer campanha pros dois, tá? E aí agora, plum, eles se colocam no jogo? Puta, isso aí, ó. Isso aí na política é traição. Só que aí, meu amigo, o senhor Rafael Almeida Riso, qual é o gênero musical do senhor Gustavo Lima? Sertanejo. Que é conhecido como música de... Sertaneja, música de... Corno. E corno é alguém que sofreu uma... Traição. Logo... Bolsonaro é sertanejo. Né? Então, faz todo sentido um cara que trabalha com isso trair, né? Acho que não tem nada descontextualizado aí. Acho que o Gustavo Lima tá bem inserido nesse contexto. Então, é do game. É do game dentre eles, claro, né? Eu também vi, né, um dos caras, né? É um sujeito assim, quando alguém leva esse sujeitinho a sério, porque já perdeu tudo na vida. Nicolas Ferreira, endossando... Vamos colocar aqui, ele que já endossou Marçal, agora endossa Gustavo Lima, né? O Nicolas fez o vídeo, olha só, tem o Gustavo, já fica com o papo, tipo, se eles foram cristão, sabe, já um cristão no meio, sempre joga assim, tá com um cristão aí que tá valendo, tá cristão, né, o cristão, e joga um cristão e aí vai que vai, tá? Mas é mais um elemento daquilo que a gente chama do Brasil greco-goiano, né, o greco-goianismo. A gente tá criando assim o nosso tem o Grão Pará, é o Grão Goiás que nós estamos vivendo. Então assim, faz muito sentido nesse grande Goiás brasileiro o Gustavo Lima ter essa pretensão. Acho que ele será candidato a presidente? No fundo eu não acho. Mas o teste que ele coloca na mesa é um teste de, vamos dizer, quebra de barreiras, ou seja, a gente está percebendo que aquela polarização que a gente viu de forma muito clara em 2022, em 2018, e se a gente faz uma timeline até as eleições de 89, você percebe aí, né, uma polarização entre PT e adversários, ela começa a apresentar alguns furos no casco. Novamente, eu não tenho os dados da pesquisa, então eu não posso cravar nada para vocês, eu tenho que ser humilde aqui, porque já eu falo um negócio, abre os dados da pesquisa, eu tô falando besteira. Então, não vou. O que meu feeling me diz? Ora, a próxima eleição, se ele participar, será a última eleição do Lula. Ou seja, o Lula tá chegando ao fim. E tá chegando ao fim com um governo ruim. O Bolsonaro, além de estar inelegível, ele não fez um bom governo e tá todo encalacrado com medo de ser preso. Então, há uma espécie de reconfiguração. Quando a gente analisou muito o caso do Marçal, a gente falou, olha, é um caso de uma formação de uma identidade, de um determinado Brasil que é diferente do Brasil que nos comanda enquanto elite. Vocês sabem o Brasil da Fernanda Torres? Tá toda essa briga na internet. Eu tenho que apoiar, eu não tenho que apoiar, eu comemoro ou não comemoro a vitória da Fernanda Torres. Eu não comemoro porque eu não comemoro nada que eu não tenho identificação. Eu não me identifico com ela. Mas é uma atriz brasileira. Dane-se. Oruan é um músico brasileiro. Mas ela é boa, Oruan não. Concordo com você, mas comemorar, eu não vou comemorar. A Fernanda Torres faz parte de um Brasil que não tem nada a ver. Mas assim, o Brasil dela não deu certo. E há, porém, um Brasil dando certo e pedindo passagem. A questão é, esse Brasil que tá dando certo e pedindo passagem, você, que é um cara urbano, eventualmente tá nos assistindo, você que é mulher, você talvez não goste muito dessa cara desse Brasil. É a cara do Pablo Marçal. É a cara de um Brasil meio simples, mas que sobreviveu a todas as cagadas que a nossa elite política, jurídica, cultural tocou ao longo das últimas décadas. Esse Brasil que vem do interior para a metrópole. É o Brasil que sai do interior e ocupa a metrópole. É o Brasil que sai do interior e ocupa o litoral.
cultural, economicamente e politicamente. Porque tudo que é forte cultural e economicamente vai ser forte politicamente. Né? Tanto que houve muita brincadeira sobre isso, mas é o seguinte, tá? A música Nós Vai Descer Pra BC, por mais que eu tava brincando, o DJ Ari SL, ele... Inclusive viralizou, né, Riso? Viralizou pra caramba. A gente achando que aquela participação dele aqui na live, ele tava zoando. Assim como eu também tava zoando, a gente tava brincando, tá? Só pra ficar claro. Mas a música, por mais que ele esteja brincando, a música representa de fato, né, um homem com força e pujança econômica indo se divertir no litoral numa posição hipersuficiente. Isso é um fato. A música é sobre isso. E a música, isso tá natural. O homem, né, ele gasta, ele vai, os bombonzinhos tá guardando ele e tal, ele vai morder o bombonzinho, né? E por quê? É ele que tá conquistando, não é? É diferente daquela história, sabe? A conquista do Oeste que teve nos Estados Unidos, né? Em que as pessoas do Leste, imigrantes que vieram da Europa, eles tomaram o Oeste, o Wild West, né? Aqui, agora é o Oeste que retoma a metrópole. É o interior que retoma. E esse interior tem caras. Aquela cara morena do Pablo Marçal, aquela cara morena do Gustavo Lima, tá? Vocês sabem, aquela cara... a linguagem, as coisas que eles gostam... Pô, a gente fala de greco-goiano, bota aí, Casa Gustavo Lima. Tem coisa mais óbvia, ele é o greco-goiano. Isso aí. Ele é a materialização do homem greco-goiano. Isto é o greco-goiano. Literalmente, o Gustavo Lima... Ele é uma versão melhorada do Marçal. Porque ele é muito mais greco-goiano do que o Marçal. Ele é muito mais rico do que o Marçal. Ele ostenta mais. Ele é muito mais direto ao ponto que o Marçal. E eu vou falar, ele nem precisa fazer as picaretagens que o Marçal faz. Olha aí, ó. Casa de Capricórnio. Tá aí, ó. O Gustavo Lima ali, ó. É essa aí. Né? Ele mora ali. Né?